Bom dia, jovens. Vamos ver agora uma técnica usada em matemática, bastante simples, mas muito útil. Essa técnica consiste em você deslocar na horizontal, ao longo do eixo X, ou deslocar na vertical o gráfico de uma função. Ou expandir e comprimir ao longo do eixo Y. É uma técnica simples, mas ela é útil para quê? Ela é útil quando você precisa fazer o gráfico de uma função do segundo grau, o gráfico de uma função trigonométrica, exponencial, função logarítmica. Então essa técnica ela é simples, mas ela facilita bastante você construir gráficos, certo? Vamos aqui à técnica. Aqui do lado esquerdo. Aqui do lado esquerdo, em preto, eu tenho uma função y é igual a f de x. Em preto, y é f de x. Ela corta o eixo y no y3 e tem um pico em y igual a 10. O que acontece se eu multiplicar essa função por uma constante maior que 1? Vou multiplicar a função f de x por uma constante maior que 1. 2, por exemplo. Você vai esticar a função ao longo do eixo y, você vai expandir a função ao longo do eixo y. Tá? Ela vai subir e possivelmente esticar. Se a função for a original fosse uma reta, você simplesmente puxaria ela para cima, ao multiplicar por um número maior que 1. Nesse caso aqui em vermelho, eu multipliquei a função original por 2, para a constante 2. O que aconteceu com o y3? Virou 3 vezes 2, virou 6. O que aconteceu com o y10? Virou 10 vezes 2, virou 20. Ó. Então multiplica a função por uma constante maior que 1, você expande a função na vertical, ao longo do eixo y. E se eu multiplicar, o que acontece se eu multiplicar a minha função por uma constante positiva menor que 1? Por exemplo, se eu multiplicar por 1/10, uma constante positiva, mas menor do que 1. Você simplesmente você vai comprimir a sua função na vertical. Se a original passa no 3, se a função original passa no 3, a minha nova função passa no 3 vezes 1/10, 0,3. Se passa no pico aqui igual a 10, y10, agora fica 10 vezes 1/10, y igual a 1. Aqui eu errei, é 1, certo? É 1. Então, resumindo, a minha função original, multiplico f de x, multiplico por uma constante maior que 1, eu estico, expando a função na vertical. Multiplico por uma constante positiva menor que 1, eu comprimo, eu achato a minha função original, certo? Eu achato a função original. Está aqui a função achatada em pontilhado, certo? Bom, e o que acontece com a sua função original, f de x, se você multiplica por menos 1? Multiplica por menos 1, está aqui, ó. Você pega a função original e rebate em relação ao eixo x, ó, em relação ao eixo horizontal, certo? Ou seja, você gira ela aqui em torno do eixo horizontal, ela vem aqui para baixo, ó, certo? Ela fica rebatida em torno do eixo horizontal. A minha função original passava no 3, né? E menos ela passa onde? No menos 3. A minha função original tinha um pico em y igual a 10. Menos ela tem um pico em menos 10, ó, certo? Então, a minha função f de x está aqui, ó, e menos f de x está aqui, ó, tracejado, certo? Tracejado, certo? Bom, um outro exemplo está aí do lado direito. Olha aqui do lado direito, observe que você tem um gráfico em preto, que é uma função do segundo grau, certo? F de x, menos x2 mais 4x mais 5. O que acontece se eu multiplicar esse f de x por 1,3? Um número maior que 1. Você obtém a função que está aí em vermelho. Você esticou, você expandiu a função, deslocou ela para cima, certo? Se a minha função original em preto corta o eixo vertical em y igual a 5, a minha nova função vai cortar em 5 vezes 1,3, certo? E se eu multiplicar a função f de x por um número menor que 1, 0,4, você comprime a função original, está em tracejado, vermelho, certo? Então, pega uma função f de x, multiplica por um número maior que 1, você obtém a função que está aí em vermelho. Você estica a função, expande ela ao longo do eixo y. Você multiplica por um número menor que 1, mais positivo ainda, você comprime a função.
está em tracejado, a função em vermelho, certo? Bom, agora esse outro exemplo aqui, do lado direito ainda. O que acontece com a minha função, está a minha função do segundo grau, f de x, certo? Se eu multiplicar essa função por menos 1 f de x, equivale a você girar a função em torno do eixo horizontal, certo? Você gira a função em torno do eixo horizontal. Observe que a função corta o eixo y em y igual a 5. Ao multiplicar por menos 1, ela passa a cortar o eixo y em menos 5, né? Então você tem aí a função original em preto, certo? E menos ela em tracejado, certo? Então você rebate em torno do eixo x, gira a função original em torno do eixo x, equivale a multiplicar a função por menos 1, certo? Um outro exemplo de expansão e compressão na vertical. Considere esse gráfico aí, ó. Y é igual a E menos x2. Esse gráfico é em azul. Parece um sino, né? Tem o formato de um sino. É simétrico em relação ao eixo Y. Isso quer dizer que o eixo Y divide o gráfico em duas bandas iguais, idênticas, né? E ele passa no eixo vertical, no eixo Y, no ponto 0 e 1. x0 e y1. Tem o formato do sino. É o que está em azul aí. Se você multiplicar essa função por uma constante maior que 1,5, por exemplo, como está aí no gráfico, o gráfico em preto, você esticou o gráfico para cima, né, de 1,5. Em vez de ele cortar o eixo y em 1, ele corta em 1 vezes 1,5, em 1,5. Né? Então, multipliquei por uma constante positiva. Se você multiplicar por uma constante menor que 1, mas ainda positiva, 0,5, o gráfico é em vermelho, você comprime o gráfico original, né? Então, o gráfico original, a função original é E menos x2, multiplicando por 1,5, eu estico o gráfico, em preto. Multiplicando por 0,5, menor que 1, eu comprimo o gráfico, é o que aparece aí em vermelho, certo? Essa função exponencial y é elevado a x, que aparece aí do lado direito. O gráfico aparece em azul. Corta o eixo y em 1, né? Y igual a 1. Quando x for 0, y é 1. O que acontece se você multiplicar essa função y é elevado a x, multiplicar por um número maior que 1, por 2, por exemplo, como aparece aí? Você esticou o gráfico na vertical, ao longo do eixo y. Em vez de cortar o eixo y em 1, corta agora em 2, né? Certo? Porque eu multipliquei a função por 2. Apareceu o gráfico em preto. E se você multiplicar e elevado a x por um número menor que 1, positivo menor que 1, 0,5, você comprimiu o gráfico original, que é o elevado a x. Então está em vermelho, né? O gráfico comprimido. Então, multiplico por um número 2, estico o gráfico na vertical, o gráfico em preto. Multiplico por 0,5, menor que 1, comprimo o gráfico na vertical, é o gráfico em vermelho. Vamos ver agora expansão e compressão na vertical, mas agora para uma função do segundo grau, para uma parábola. Eu vou partir da parábola mais simples possível, y igual a x2. Observe que isso aqui é uma parábola para cima, o sinal do A. Número que multiplica o x2 é 1, positivo, parábola para cima. O vértice dessa parábola é a origem, né? A parábola passa na origem. Quando x for 0, y é 0. É um ponto de mínimo, né? Você diminui o y, ele vai diminuindo até um ponto de mínimo, aí começa a crescer de novo. Então, a origem é um ponto de mínimo. E observe que o eixo vertical, o eixo y, ele divide a sua parábola em duas bandas iguais. A banda da direita é igualzinha à banda da esquerda, né? Ou seja, o eixo y é um eixo de simetria, certo? Quando x for 1, 1 ao quadrado, o y dá 1. Quando x for menos 1 ao quadrado dá 1. Então, isso aqui é o gráfico de uma parábola mais simples possível. Y é igual a x2. Aí eu venho para cá e vou expandir essa parábola. Está aqui em azul. Azul minha parábola. Y é igual a x2. Em azul, passando pelo ponto 1 em 1. Certo? Coloquei inclusive aí do lado direito. Né? Aí você vai multiplicar a sua parábola por uma constante maior que 1. 2. 2x2. Aqui é em preto. Y é 2x2. Então você esticou a sua parábola na vertical. Em vez de ela passar pelo ponto 1 e 1, de coordenadas 1 e 1, agora passa pelo ponto de coordenadas 1 e 2. Então, multipliquei por uma constante maior que 1, estiquei o gráfico na vertical. Está em preto aqui, né? E se você multiplicar por uma constante menor que 1, positiva, 1/2, por exemplo, aqui em vermelho, você comprime o gráfico em relação ao gráfico original.
vai passar agora pelo ponto de coordenada 1, x1, y meio, né? Quando o x for 1, o y é 1 meio. Então, função original multiplicada por uma constante maior que 1. Estica o gráfico, em preto. Multiplicada por uma constante menor que 1, positiva, 1 meio. Comprime o gráfico, em vermelho. Certo? Então, você parte da função y igual a x2 e multiplica por uma constante. Dependendo se ela é maior ou menor que 1, você pode esticar ou comprimir o seu gráfico. É claro que isso, como a gente acabou de ver, vale não só para uma função do segundo grau, x2, mas para qualquer função f de x. Multiplico por uma constante maior que 1, estico. Ou então empurro o gráfico para cima, ao longo do eixo y. Multiplico por uma constante entre 0 e 1, comprimo o gráfico ao longo do eixo y. Essa outra parábola aí do lado direito, y é igual a 2x2 em preto. O eixo de simetria continua sendo o eixo y, né? O que acontece se eu multiplicar essa parábola por menos 1? Multiplicar por menos 1 equivale a você girar o seu gráfico original em torno do eixo x, do eixo horizontal. Certo? Aí você vai obter o tracejado que aparece aí, né? Menos 2x2. Então multiplica a parábola por menos 1, equivale ao girar a minha parábola original em torno do eixo horizontal, que é o eixo x. Aí você obtém esse gráfico tracejado aí, y menos 2x2. Vamos falar agora, vamos tratar de deslocamento horizontal ao longo do eixo x e deslocamento vertical de gráficos ao longo do eixo y. Ou seja, a gente vai tratar agora da translação de gráfico, de um gráfico. Você pega esse gráfico e desloca na horizontal e na vertical. A gente vai ver isso para uma função do segundo grau, y igual a 2x2. Mas isso vale para qualquer função, certo? Então vamos ver para a função y igual a 2x2. Essa função aqui, como é o gráfico dela? O gráfico é uma parábola que passa na origem. O eixo de simetria é o eixo y, né? Passa pelo ponto 0, 0, ponto de mínimo. Quando x for 0, y é 0. E pelo ponto 1 e 2. Quando x for 1, o y é 2. O que é que significa eu trocar esse x por x menos uma constante positiva? Por exemplo, trocar o x por x menos 3. X menos uma constante positiva. Trocar o x por x menos 3, a minha equação ficaria assim, ó. 2 vezes x menos 3 ao quadrado. Troquei o x por x menos 3. E o gráfico? O gráfico fica deslocado de 3 unidades para frente. Ou seja, para frente que eu falo é ao longo do eixo x. Isso aqui é o gráfico de 2x2. Troca o x por x menos 3, o novo gráfico fica deslocado para frente de 3 unidades. O que é que significa deslocar o gráfico de 3 unidades para frente, ao longo do eixo x? Você pega qualquer ponto do gráfico, um ponto de mínimo, por exemplo, 0 e 0. Ao deslocar de 3 unidades para frente, esse ponto fica com que coordenada? 3 e 0. Observe que nessa equação aqui, ó, se o x for 3, 3 menos 3, 0 vezes 2, 0. O y 0. Quando o x é 3, o y 0. Então o novo ponto de mínimo do nosso novo gráfico fica 3 e 0, em vez de 0 e 0. Certo? Qualquer ponto que você pegue do gráfico original, 1 e 2, deslocando 3 unidades para frente, a coordenada x anda 3 unidades. 1 mais 3, 4. A x vira 4. E a coordenada y, substituo na nova equação. 4 menos 3, 1. Vezes 2, 2. Certo? Fica 2. 4 e 2. Esse ponto aqui vira o 4 e 2. Ele está puxado para frente de 3 unidades também. Qualquer ponto do gráfico está deslocado de 3 unidades para frente. E como é que seria o gráfico se você trocasse o x agora por x mais uma constante positiva? Por exemplo, x por x mais 3. Troco x por x mais 3. A equação fica assim agora. Isso equivale a puxar o gráfico original para a esquerda de 3 unidades. Puxo o gráfico para a esquerda agora de 3 unidades. Ao trocar o x por x mais 3, a equação fica assim, ó. E o gráfico fica assim, ó. Isso quer dizer que o ponto de mínimo, que tem coordenada x igual a 0, agora tem coordenada x igual a menos 3. Menos 3 e 0. Certo? Coloque menos 3 aqui na nova equação. Menos 3 mais 3, 0. 0 vezes 2, 0. Y, 0. Certo? Qualquer outro ponto, por exemplo, esse ponto aqui. Ao trocar o x por x mais 3, ele também é puxado de 3 unidades para trás, ao longo do eixo x. Deslocado 3 unidades. A coordenada aqui é 1, coordenada é x. Puxa de 3, equivale a somar menos 3, né?
Estou puxando de 3 para trás. Equivale a somar menos 3. 1 mais menos 3, menos 2. Agora substitua o menos 2 na função. Menos 2 mais 3, menos 1, ao quadrado dá 1. 1 vezes 2, 2. Esse ponto aqui é o menos 2 e 2. Certo? Então, repetindo. Tem uma função original, troca o x por x menos uma constante, no caso x menos 3, equivale a puxar para frente a função, de 3 unidades, ao longo do eixo x. Troca o x por x mais 3, equivale a puxar para trás a função, de 3 unidades. Puxar a função para frente ou para trás é pegar qualquer ponto, a coordenada x de qualquer ponto, puxar para frente ou para trás. Mais 3 ou menos 3. Certo? Bom, e deslocar o gráfico na vertical. Aqui eu estou falando de deslocamento na horizontal. E deslocar o gráfico na vertical. Vamos ver a função, a parábola y é igual a 5x2. A parábola passa na origem, né? O vértice é 0, 0. E eu quero deslocar essa função 3 casas para frente. É só eu somar mais 3. Ó. Pego a função original, somo mais 3. Como é que fica a nova função? A original puxada para cima de 3 casas. De maneira que a coordenada do vértice 0, 0 vira 0 e 3. A coordenada y foi puxada de 3 casas para cima. 3 unidades. Então o vértice agora é 0 e 3. Subtrair 3 unidades da minha função. Aqui, ó, 5x2 menos 3. Equivale a você puxar o gráfico original de 3 unidades para baixo. Certo? A coordenada 0, 0 do vértice agora fica 0 e menos 3. Então, repetindo, pega a função original. Soma uma constante equivale a puxar essa constante para cima. Puxar o gráfico para cima. Que tanto? Dessa constante. Então, puxa o gráfico para cima aqui de 3. Certo? Subtrair uma constante equivale a puxar o gráfico para baixo, dessa constante. Puxei o gráfico de 3 unidades para baixo aqui. Ó. Certo? Você pode combinar esse deslocamento horizontal com o vertical. Vamos ver aqui como. Vamos ver o caso dessa função. Y é igual a 1 meio de x2. Como é o gráfico dela? Está aqui, ó. Uma parábola para cima, porque o A é 1 meio, positivo, e o vértice na origem, 0, 0. Se eu trocar esse x por x menos 3, isso equivale a deslocar a função na horizontal de 3 unidades, ao longo do eixo x. 3 unidades para frente. Troco o x por x menos 3. Então, o vértice que seria 0, 0, passa a ter coordenada x, 3, ó, 3 e 0. Qualquer ponto em cima do gráfico fica puxado para frente, deslocado de 3 unidades. Então, construo o gráfico da função 1 meio de x menos 3 ao quadrado. Pronto, o gráfico fica esse aqui, ó, 1 meio de x menos 3 ao quadrado. Puxei a minha função original de 3 unidades para frente. Agora, se você somar 10, você vai puxar o novo gráfico agora de 10 unidades para cima. Certo? Agora eu vou somar 10 a minha função. Vou somar 10. Então você puxa o gráfico original de 10 unidades para cima. 10 unidades para cima. Isso quer dizer que a coordenada y do vértice, que era 0, agora fica 0 mais 10. 10, ó. Certo? Ou seja, primeira operação. A função original é 1 meio de x2. Essa aqui é a função original. Troca o x por x menos 3. Equivale a deslocar o gráfico na horizontal. Para frente. 3 unidades ao longo do eixo x. Depois somo 10, a função resultante. Equivale a puxar o gráfico 10 unidades para cima. Certo? Então, o vértice era 0, 0, passa a ser 3 e 0, e depois passa a ser 3 e 10. Essa aqui é a minha nova função. Certo? O gráfico dela. O vértice é 3 e 10. Você poderia primeiro... Aqui eu primeiro desloquei na horizontal. Eu poderia primeiro fazer o deslocamento na vertical e depois na horizontal? Pode. O resultado acaba sendo o mesmo. O mesmo gráfico. No lado direito, eu usei a mesma função. Está aqui, ó. 1 meio de x2. Certo? 1 meio de x2. Só que agora eu primeiro somei o 10. 1 meio de x2 mais 10. Ou seja, puxei o gráfico para cima de 10 unidades. O vértice que era 0, 0, certo? Passou a ser x0 e y10. Esse bem aqui, ó. Então, primeiro somei o 10. Depois eu substituí o x por x menos 3, que equivale a deslocar de 3 unidades para frente, ao longo do eixo x. Certo? Então, primeiro somei o 10, o gráfico ficou esse aqui.
Depois troquei o x por x menos 3, ou seja, desloquei o gráfico na horizontal, ao longo do eixo x. O vértice passa a ser 3 e 10. O vértice que era aqui 0 e 10, agora a coordenada x eu somo 3. Passa a ser 3 e 10. Observe que o resultado é o mesmo. Esse, ó, é o mesmo, né? Ou seja, eu posso tanto puxar o gráfico na horizontal, depois na vertical, como posso puxar na vertical, depois na horizontal. O resultado é o mesmo, é o gráfico da função 1 meio de x menos 3 ao quadrado mais 10. Certo? Bom, isso que eu acabei de falar, deslocamento horizontal e vertical de gráficos, eu falei para a função do segundo grau, mas como eu disse, tem uma validade mais geral, serve para qualquer gráfico. Vamos ver esse aqui, ó. Y é igual a f de x, o que está aqui no meio, ó. Y é igual a f de x. Vamos supor que isso aqui é o gráfico da minha função. Eixo x, eixo y. Se você trocar x por x menos c, considere c uma constante positiva. 3, 4, 5, 10. Troca o x por x menos c. O seu gráfico fica deslocado para a direita, de c unidades. Fica assim, ó, f de x menos c, deslocado para a direita. Qualquer ponto que você pegue do gráfico, não importa qual ponto, ele vai ser puxado para frente de mais c, de c unidades. Se esse ponto aqui fosse 3 e o c fosse 10, ele viria bem para cá, ó, 3 mais 10. Então qualquer ponto do seu gráfico fica deslocado para a direita de c unidades. Ou seja, eu puxo o gráfico de c para frente, ao longo do eixo x. Certo? E se você trocar x por x mais c, em vez de x menos c? Agora eu troco x por x mais c. Você puxa o gráfico original para a esquerda, de c unidades. Agora para a esquerda. Certo? Ou seja, qualquer ponto aqui do gráfico fica deslocado para a esquerda de c unidades. Certo? Se esse ponto aqui, por exemplo, fosse 2 e o c fosse 10, ficaria 2 menos 10. Esse ponto aqui seria agora o menos 8. Certo? Menos 10 porque eu puxei agora de 10 unidades para trás. Estou falando caso C fosse 10, né? Certo? Então, troca o x por x menos c, puxa o gráfico para a direita. Troca o x por x mais c, puxa o gráfico para a esquerda. E se eu pegar a função, não importa qual seja, e somar o c positivo, puxa o gráfico para cima de c unidades. Tá? Troca o f de x por f de x mais c. Equivale a puxar o gráfico de c unidades para cima. Troca o f de x por f de x menos c. Equivale a puxar o gráfico de c unidades para baixo. O que é que significa puxar o gráfico para cima de c unidades? Qualquer ponto aqui do gráfico fica deslocado na vertical, ao longo do eixo y de c unidades. Ainda imaginando c como 10, se o c fosse 10, e esse ponto 2, a coordenada y fosse 2, ficaria 2 mais 10. A coordenada y aqui ficaria 12. Certo? Se a coordenada y aqui fosse 5 e o c 10, a y ficaria 5 mais 10, 15. Certo? Então, f de x soma a função original c, equivale a puxar para cima c unidades. Subtrai o c, equivale a puxar para baixo de c unidades. Troca o f de x, troca o x por x menos c, desloca o gráfico para a direita. Troca o x por x mais c, desloca o gráfico para a esquerda. Vamos ver o caso dessa função que aparece aí do lado direito, uma função exponencial, e elevado a menos x2. É esse sino em verde que aparece aí, formato de um sino, né? Que corta o eixo vertical no ponto y igual a 1. O que acontece se eu pegar esse gráfico em verde e multiplicar por uma constante menor que 1, constante positiva, 0,4, que é o nosso caso aí? O gráfico fica achatado, né? Porque você multiplicou por uma constante menor que 1. É o gráfico em verde, que aparece em verde, o gráfico achatado, certo? Pronto, multiplica o gráfico original em azul por uma constante menor que 1. Você achata o gráfico, obtém um gráfico em verde. Agora o que acontece se você trocar esse x do gráfico em verde por x menos uma constante positiva, x menos 1, por exemplo. Vou trocar o x por x menos 1. Você vai deslocar o gráfico em verde de uma unidade ao longo do eixo x para frente. Desloca o gráfico verde em uma unidade. Deslocar o gráfico em verde equivale a deslocar qualquer ponto do gráfico uma unidade na horizontal ao longo do eixo x. Eu peguei para a gente ver, olhar, dar uma olhada no deslocamento, eu peguei uma bola com uma cruz, né? Uma bola com uma cruz. Essa bola com a cruz não está em cima do gráfico verde, mas é um ponto de simetria.
divide o gráfico em pedaços iguais, né? É um ponto de simetria. Então, esse ponto de simetria, que é essa bola em verde, ela também fica deslocada uma unidade para frente, ao trocar o x por x menos 1. Certo? Então, o seu gráfico verde vira o gráfico tracejado, verde tracejado. Troca o x por x menos 1. Então, o ponto de simetria é deslocado uma unidade na horizontal ao longo do eixo x. Aí você obtém esse novo gráfico aí. Agora, o que acontece se você pegar esse novo gráfico, o verde tracejado, e somar uma constante positiva, no caso 1,5. Vou somar 1,5. Isso equivale a puxar o gráfico tracejado, puxar para cima de 1,5. Então, qualquer ponto do gráfico verde tracejado vai ficar deslocado para cima de 1,5. Certo? Inclusive esse ponto que está fora do gráfico, que é essa bola com cruz, que é um ponto de simetria. Então você vai puxar esse ponto de 1,5 para cima. E o gráfico inteiro vai ser deslocado 1,5 para cima. Então, tem o gráfico original, que é o gráfico azul, a exponencial. Multiplique por uma constante menor que 1, achata o gráfico. Vira o verde. Vira o verde. Agora, troca o x por x menos 1. X menos uma constante positiva. Desloca o gráfico verde uma unidade na horizontal, para frente. Vira o verde tracejado. Agora pego esse gráfico e somo 1,5, uma constante positiva. Puxo o verde tracejado uma unidade e meia para cima. Certo?